tema de hoje? Porque até o Dia da Criança, mesmo sendo um dia comercial, ele é um dia muito importante para essa mudança das crianças, né? E eu vou começar fazendo assim um pouquinho de um retrocesso histórico para nós entendermos, porque nós vamos ter que falar de evolução para entender até quem são essas crianças índigo, cristal e arco-íris que estão chegando aqui, né? Nem tão há pouco tempo, começou já depois da Segunda Guerra Mundial, lá por 1945 já começaram os primeiros batedores, como eles chamam, né? O batedor é aquele que vai na frente abrindo o caminho e até para passar informação para quem vem atrás. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, elas já começaram a ver. Então, nós vamos ter que fazer um pouquinho esse retrocesso histórico para entender como se chegou nisso, tá? Nós vamos ter que falar sobre a invenção da infância, para que se entenda de que isso não é uma coisa que sempre houveram crianças, né? Há bem pouco tempo eram simplesmente adultos e tolos, eles chamavam, até a Idade Média, né? Outra coisa bem importante que o Dia da Criança trouxe, apesar da comercialização, houve um olhar diferenciado para a infância. Então, mesmo sendo uma data de comércio, ele acaba cumprindo uma função também de marcar esse lugar da criança dentro da sociedade. Tá? Então, nós vamos começar falando da invenção da infância. Então, não havia crianças na Idade Média nem no início da Idade Moderna. Tá? Criança é uma coisa relativamente nova em termos de mundo. Tá? Se vocês olharem os quadros antigos, as crianças estão ali vestidas exatamente igual os adultos. Eles entendiam que crianças eram adultos tolos. As crianças participavam de exatamente tudo. E, inclusive, eram executadas, se assim entendessem que podia. Tá? Então, não havia o discernimento, o entendimento de que uma criança não tinha capacidade intelectual para diferenciar o certo e errado em algumas situações. Crianças assistiam a todas as execuções, enforcamentos, tudo normal, e inclusive as festas, né, que eram bem pesadas em alguns tempos, né, com drogas, com orgias, as crianças participavam. Pedofilia não existia, né? Ainda temos países onde há casamentos infantis hoje, né? Infelizmente isso ainda acontece hoje, mas nós aqui já não aceitamos mais. Então a infância é algo inventado. Mas me preocupa um pouquinho quando eu vejo alguns casos assim que nós temos visto, né? Que criança precisa ser criança. Então criança não pode usar roupa de adulto. Nós, quando usamos determinadas roupas mais formais, né? São escolhas nossas. Uma criança não. Uma criança precisa correr, precisa brincar. Então, mesmo nos tempos de hoje, ainda há alguma dificuldade de algumas pessoas entenderem que o lugar de criança é um lugar diferente do adulto. Então, outra coisa bem importante da gente deixar fixado é que ser criança não significa ter infância. Se nós formos olhar, né, não precisamos ir muito longe aí, e nós vamos ver várias cenas onde as crianças são crianças, mas não têm infância. E isso vai depender muito do quanto nós, responsáveis pela educação, pela criação dessas crianças, vamos estar ativos nessa vida e cuidando para que essa criança possa ter infância. Funções reencarnatórias da infância, o que são? São 6 funções, tá? Alicerçadas dentro do estudo espírita, por quais o espírito passa, e que ele tem que desenvolver uma a uma em função desta encarnação. Nós precisamos entender por que é que alguém vem criancinha, porque a gente diz assim, ó, ele nasceu agora, mas é um espírito velho, né? Então, isso vai fazer com que a gente entenda por que isso acontece. Então, são 6, né? A transição, repouso, ocultamento, atratividade, plasticidade e a imersão. Nós vamos começar aqui com a transição, que ela está lá no Livro dos Espíritos, na questão 183, que diz assim: indo de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância? A resposta dos espíritos: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como em vosso mundo. Ou seja, em alguns outros planetas, em algumas outras dimensões, ela é um pouco menor, né? A nossa seria um dos lugares onde ela ainda é maior. Então, aqui na transição, o que acontece? É um estado de passagem do espírito de uma vida anterior para outra vida consecutiva. Eu desencarnei e eu vou reencarnar. Eu tenho que passar por essa transição. Ela acontece até na primeira infância, desde que o óvulo é fecundado, desde o zigoto, né, até os 7 anos.
Por isso a gente vai ver também por que as crianças até 7 anos, né, têm muito mais visões, têm, né, algumas coisas ainda estão abertas. Então é uma transição que ela precisa acontecer gradativamente. As consequências, tá? Então, psicológicas, tendências boas ou más, porque se ele é um ser que já se desenvolveu noutra vida, ele vem com todas elas, né? Tendências boas ou más vêm junto com esse serzinho. Aptidões já desenvolvidas, a gente tem a mania de achar que eles vêm sabendo nada e a gente se surpreende vendo as crianças fazendo coisas que ninguém ensinou, elas já vêm. Sentimentos de culpa ou de mérito, essa criança vem também. Por isso que às vezes a gente tem alguns sentimentos já em adulto que a gente não sabe de onde vem, às vezes é alguma coisa de uma vida passada que a gente não conseguiu, né, sublimar. Algumas perfeições e imperfeições e vazios existenciais, que é o que nós às vezes temos ainda em adultos, né, não entendendo por que algumas coisas ocorrem e a gente não consegue achar o porquê. As consequências pedagógicas, que é onde nós como família entramos e a escola também. Lembrando, como o Divaldo diz, tá, que a escola, ela reforça e auxilia, mas quem educa é a família, né? A educação da escola ela é uma educação de informações, de conhecimento. A educação em termos morais é da família, inclusive participando junto com a escola. Então, pedagogicamente, a observação constante. Nós temos que olhar para esse serzinho, para tentar ver se uma dessas coisas está acontecendo. Nós precisamos dar prosseguimento e não início à educação. A gente precisa olhar para essa criança, ver onde ela está, para daí em diante. Muito pouco tempo atrás se acreditava que a criança era uma tábua rasa, que ela não tinha nada. Isso não é verdade. Ao menos para nós espíritas, nós entendemos que ela já vem com uma carga grande e que nós precisamos então dar prosseguimento, tá? E não é começar uma educação. Esforço de compreensão nós precisamos fazer, né? E não se impressionar com as vidências. Muito comum as crianças olharem e dizer assim, tu tá me cuidando agora, mas eu já te cuidei. Ou a criança olhar e dizer assim, mas tu não é a minha mãe, né? Muito comum, porque alguma coisa ficou aberta, essa criança está acessando ainda. Agora a outra é o repouso, tá? Que está na questão 382 do Livro dos Espíritos, diz assim: durante a infância sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe, porque uma criança não vem pronta, né? A resposta: não, este estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. E aí nós vamos entender, né, que a necessidade desse período decorre de 2 traumatismos sucessivos que a criança vai passar. O da preparação da reencarnação e perturbação decorrente da contração, né, do seu corpo perispiritual para se ajustar no novo corpo, e para essa formação dentro do ventre materno. E o esquecimento progressivo do passado. E também o trauma da gestação orgânica e do parto, onde a criança pode ter até um entendimento de que seria uma morte, né? Porque, na verdade, ela não sabe o que está acontecendo naquele momento. Ela só sabe que está saindo desse mundo do ventre para passar para um mundo novo que ela não consegue, muitas vezes, entender o que acontece. Se estiver muito ligeiro, vocês me travem aí, mas eu tenho que passar rapidinho para chegar no outro assunto. Consequências, então, psicológicas, estado de convalescência, vocês precisam entender que essa criança tem que se readaptar nesse mundo novo. Perturbação espiritual, porque a reencarnação ainda não está concluída, né? Então ela está aberta para muitas coisas. Momento de implantação de novos valores, por isso que se diz que os valores morais até os 6, 7 anos de idade. É ali que a família vai dar, né? Vai construir esses valores morais, que antigamente era a idade com que a gente ia para a escola, né? Hoje não, hoje as crianças vão com meses para a escola. Então muda o papel da escola, mas sem deixar de ser o papel da família de construir esses valores morais. Então, pedagogicamente, quais são as consequências? Necessidade de ambientes tranquilos, para qualquer pessoa se desenvolver, né? Não interessa em que fase da sua vida, um ambiente tranquilo é importante. Preservação do silêncio e penumbra para o sono, que isso segue até o final da nossa vida. Todos nós sabemos, né, que o sono que não está no ambiente mais escurecido, em silêncio, ele é um sono perturbado, ele vai nos prejudicar na produção de vários hormônios que nós precisamos, né, que o nosso cérebro precisa produzir durante o sono. Evitar que a criança presencie ou ouça qualquer conflito e discussões domésticas. Acho que isso é bem óbvio, ninguém gosta de passar por isso, por uma criança que não está entendendo, mais ainda.
E não forçar ensinamentos desproporcionais à idade, observando o princípio da maturação natural. Ah, mas o irmão foi assim, ah, mas o primo já tá. Não, cada um é cada um. E cada um tem seu tempo. Então nós não podemos forçar, nós devemos de cuidar essa questão durante a educação. O ocultamento, né? Manifestação discreta da evolução espiritual da criança. Tendências delituosas e vícios do passado são quase totalmente mascarados, né? E na segunda infância, dos 7 aos 12 anos, trabalhar os valores, né? Reforçar aquilo que se implantou até então. A questão 385 ela é bem comprida, por isso eu não vou trazê-la aqui, mas a resposta está lá na questão 385, parágrafo 3º do Evangelho, do Livro dos Espíritos, tá? O que acontece nesse momento do ocultamento? Que é quando a gente esquece tudo aquilo da vida que passou. É necessário estar atento e prevenido em relação às amostras de imperfeições. Aquilo quando a gente diz assim, ah, mas ela é criança, não dá bola. Obviamente, algumas ações da criança, a gente precisa entender que ela está em momento de aprendizagem, né? Ela está num aprendizado. Mas nós devemos ficar alertas para ver até que ponto isso é algo só que ela ainda não entendeu como funciona, ou se é algo que talvez ele esteja trazendo e que talvez nós precisamos trabalhar mais intensamente para que ela consiga entender, né, que não se faz determinadas coisas. Então nós precisamos estar bem atento com essas questões. Não abandonar a educação dos espíritos altamente problemáticos, muito comum, os pais principalmente, quando a mãe tem uma criança problema, o pai vai ao mundo, né, muito comum. Hoje já tenho visto pais que ficam com o filho, às vezes e não a mãe, mas o normal é que o casal se separa e a mãe fica com o filho. E é muito triste porque desiste desse ser. E é preciso ter esse entendimento, que quando é feito o plano de reencarnação, nós escolhemos nossos pais, mas os nossos pais dizem sim. Então, ninguém engravida sozinho. Para que haja uma gravidez, homens e mulheres têm que estar de comum acordo, mesmo que inconscientemente. Então, não existe gravidez por acaso. Né? De alguma forma baixou-se a guarda e essa criança veio porque a gente disse sim. Então nós não podemos abandonar esse ser. E eles são instrumentos para a educação dos pais principalmente. Muitas vezes nós precisamos aprender com os filhos. Talvez nós vamos ter que exercitar a tolerância, a compreensão, a paciência. Talvez esta seja uma das provas que nós temos para cumprir aqui. Certo? A outra questão da atratividade, né? A graça inerente às crianças provocam a ternura dos educadores. Né? Diz lá no Livro dos Espíritos, diz assim, ó, como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhe aprende a explicação. Por isso a criança vem tão linda. Vocês imaginam se um ser resingento, que criança resinga, resmunga, é bravo, se vem já num corpo de adulto? Não vai ter como. É preciso que ele venha todo lindinho, todo bonitinho, e até para que a gente sinta a necessidade de acolher, para a gente conseguir entender esse espírito que está dentro deste bebê. Tá? Por isso, essa questão da atratividade, onde a gente, né, se atrai e se apaixona por eles. O espírito está dentro. Mais ou menos, né? A inocência aparente oculta os malpendores, né? E a criança ainda faz aquela carinha, assim, às vezes, de vez em quando pra gente. Então, tem que tomar cuidado. Entender que é um momento de aprendizado, que é um processo, mas não pode se tapar o sol com a peneira, que é onde a gente vai chegar lá nas crianças, depois índigo, cristal e arco-íris. Eu não posso ficar dizendo, ah, mas ele é uma criança arco-íris, ah, ele é uma criança... Não, nós somos educadores. Nós dissemos sim e nós aceitamos a missão de educá-los, quando eles reencarnaram, né? Decorrente dessa fragilidade, da graça, da beleza, as limitações próprias da infância, que despertam em nós o carinho, o cuidado e a proteção, né? A gente quer acolher aquele serzinho. A plasticidade é outra delas. O que é um ser plástico? Um ser plástico é um ser que se molda. E a criança, por vir na infância, por depender de nós, né? Então ela intuitivamente, inconscientemente, ela sente essa dependência, que ela precisa de nós para se alimentar, para ser trocada, para ser cuidada. E isso faz com que ela receba mais facilmente aquilo que nós queremos que ela aprenda, que nós precisamos que ela aprenda. Né? Então a plasticidade é muito importante. Se ela já viesse adulta, fica muito difícil. Né? As pessoas casam, por exemplo, com a doce ilusão de que o outro vai mudar depois do casamento. Vai mudar para pior, né? Não fique pensando que casou vai melhorar, não.
né? A relação tem que ser construída de uma forma que a gente consiga entender o outro e queira manter uma vida com o outro assim mesmo. Porque depois de adulto algumas coisas são bem mais difíceis. Não é que não se consiga, um casal se muda sim, o amor muda tudo. Mas a gente precisa entender que é bem mais difícil. Porque são valores, é toda uma criação, é toda uma história que vem junto com essa pessoa. E essa criança já tem também uma história passada. Mas como ela depende de nós, ela também está mais aberta a acolher o nosso aprendizado, tá? Então, o estado transitório da infância corporal, o espírito é mais sensível e moldável às impressões que sobre ele exerçam todos os agentes educativos. É mais fácil, né? E aí o ditado aquele é de pequenino que se torce pepino, né? Vamos ver. Consequências psicológicas, então, todo esse quadro de indicadores converge na dependência, a dependência se torna plásticos, eu já acabei falando, né? Como seus instintos estão adormecidos, ele é mais maleável e acessível, então a gente consegue mais facilmente ter sucesso. Consequências pedagógicas, nós precisamos, né? Essa plasticidade favorece o processo educativo, os educadores devem aproveitar o estágio intensamente, por isso hoje tão grande a valorização da educação infantil, sabendo quanto é importante, que esse é um momento fértil, né? E essa receptividade ao esforço educativo, a partir daí vai crescendo, dificultando gradativamente, e aqui é importante, ó, a heteroeducação que vai sendo substituída pela autoeducação. A heteroeducação é aquela que vem de fora, a autoeducação é que vem de mim mesmo. Por isso que quando eles saem lá na juventude, eles são os donos da razão. Porque daí é a autoeducação, eles acham que eles sabem tudo e fica bem mais difícil da gente conseguir modificar algum comportamento. E a imersão, que é então nada mais do que o afloramento daquele serzinho que já foi, e isso começa a vir. E ele vai começar a se mostrar, né? E vai trazer tanto aquilo que ele tem de bom da vida passada, quanto aquilo que ele tem de ruim também, que ele não conseguiu, né? Que muitas vezes o amor da família já resgata, e quando ele vai para a adolescência ou se torna um jovem adulto, isso já está sanado, né? Depende muito do ambiente que essa criança crescer. Bem importante, diz o Hermínio Miranda ali, ela disse assim, ó, as crianças, né, elas são espíritos que já existiram antes. Em algum lugar, tem uma biografia pessoal, trazem vivências, experiências e um programa a executar nessa vida. E aqui aportam para viver, para reviver e não para viver. Ou seja, a gente volta para reviver alguma coisa. Então, muito importante esse período. E aí nós vamos falar, então, desses seres da nova era que está se falando. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Era de ouro, a nova era, transição planetária. Bem rapidamente, tem uma live já que a gente fez, bem no início da pandemia, que fala sobre essa transição planetária, tá? Explicando a Terra, planeta de expiação e provas, para um planeta de regeneração. Até 2052 é para essa transição estar terminada. Se a gente parar para pensar, nós saímos daquele homem das cavernas, né? E ele vai, até que ele vai se tornando Homo erectus e ele se torna Homo sapiens. Há então uma mudança de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas. Agora nós estamos num mundo de expiação e provas, onde nós de Homo sapiens vamos para uns seres mais espiritualizados, onde nós vamos então para um planeta de regeneração. O que acontece? Essas crianças estão sendo enviadas já há muito tempo, como eu disse para vocês, desde o final da Segunda Guerra começaram a chegar os primeiros, mas em levas menores, eram os batedores, eles vinham aqui para olhar como é que estava o ambiente, para poder então levar informações e para abrir caminho. Quem são essas crianças então? As crianças índigo começaram a surgir após a Guerra Mundial, mas os bebês índigo vieram em massa nos anos 70, né? Ali que vem, naquele início da era de Aquários, ali que começa a vir, né, esses bebês da nova era. As pessoas índigo, porque essas pessoas, muitos adultos são adultos índigo hoje, né? Também chamadas de rompedores de sistema. Venham ao mundo com a missão de promover a aceleração do processo de evolução humana e planetária. São assim chamadas por sua aura ser azul índigo. Então eles vieram, a criança índigo, eu já vou passar as características dela, é aquela criança que veio para romper sistema. E aquela criança que bate o pé e diz assim, eu não aceito, mas eu não quero saber, mas por que é assim? Essa é a criança índigo, né? E esse é o adulto índigo também. Que ele veio com essa missão de desmontar todo um sistema que se tinha, onde, por exemplo, seres eram escravizados, né? Ainda hoje tem lugares onde tem escravos, né? Mas
já não se admite mais, onde mulheres e homens eram diferentes perante a lei, inclusive. Uma mulher não podia abrir uma conta bancária sem o marido. Né? Várias coisas. Mulher não podia, em uma certa fase, aprender a ler e escrever. Hoje, isso é um direito de todos. Né? Quer dizer, que é um direito não significa que é assegurado, mas é um direito. Né? Então, essas primeiras crianças índigo vêm para isso. Tá? Pergunta para todo mundo aqui, né? Adultos aqui, quem está em casa. Você sabe que sempre foi diferente, tem uma força tão grande, mas ao mesmo tempo também possui um cansaço interno? Vão respondendo mentalmente. Você acredita em Deus de diversas formas e sabe muito bem que o misticismo existe. E é por isso que em muitas dificuldades a fé sempre foi a sua maior aliada, te ajudando a conquistar a segurança que precisava em determinados momentos? Em algum ponto da sua vida você descobre que não está sozinho nessa jornada, que possuem pessoas que, assim como você, identifica-se com essas características e sabe, no fundo, que é um ser diferente? Se você respondeu sim, você provavelmente pode ser um adulto índigo, né? Porque eles começaram a vir depois da Segunda Guerra. Então, esses índigos são os que vieram para romper esse sistema e para fazer todas essas mudanças. E aí entra ali o Einstein, todos esses gêmeos que vieram. Oi? Todos esses seres que vêm, né, esses gêmeos são todos, foram crianças índigo, né, que foram inclusive rotulados como crianças que não aprendiam, foram expulsos de escola, mas que romperam paradigmas. Tá? Então, característica das crianças ou das pessoas índigo, tá? Segue nascendo crianças índigo ainda, mas bem menor número hoje. Hoje o maior número é cristal e vindo as arco-íris. Então, ó, quem são? São inteligentes apesar de não terem tido as melhores notas. Sabe? Sabe aquele cara que não estuda, que não vai, mas que se dá bem e que não aceita muito? Não quero saber, não me interessa a nota, eu sei. Sabe? Que para ele não interessa ganhar uma nota da escola. Interessa que ele aprendeu. E por isso ele é um ser que pergunta muito. Está sempre querendo saber. Por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo falava em português. Sim, né? São muitos criativos e apreciam fazer coisas. A criança índigo é aquela criança que desmonta, mas não pelo quebrar o brinquedo. Ela desmonta para ver como é que funciona. E claro, por ser criança, às vezes não sabe montar de volta. Tá? Mas essa é uma característica deles. Sempre precisam saber por quê, especialmente quando se pede que eles façam algo. Tá, mas tu quer que eu faça por quê? Porque eu estou mandando. Para o índigo não vai funcionar. Ele quer saber por quê. Né? E se ele julgar que é importante, ele vai fazer. Ele faz bem feito. Podem ter experimentado depressão existencial bem cedo e sentimento de impotência que podem ter se estendido da tristeza ao desespero. Muito comum, porque ele acaba tendo uma dificuldade de relacionamento. O índigo é muito individualista, ele não trabalha bem com a empatia, ele não consegue se colocar muito no lugar do outro. Isso é algo que a família precisa trabalhar com a criança índigo. Eles têm dificuldades de emprego com serviços supervisionados. Os índigos resistem à autoridade, ao sistema hierárquico de trabalho. Né? Então, normalmente eles são ou o proprietário, o dono, o gerente, né? Ou são autônomos em alguma carreira que não necessite estar trabalhando com outras pessoas. Tá? Preferem posições de liderança ou trabalho sozinhos, né? Não gostam de trabalhar em grupo. E podem ser extremamente sensíveis emocionalmente, até chorar num piscar de olhos. Eles baixam a defesa num piscar de olhos. Mas então eles podem chegar no oposto e daqui a pouco se mostrar extremamente felizes. Tá? Porque eles são um ser individualista, porque ele veio para cá com a missão de romper modelos, né? Romper paradigmas. Então, sua missão é romper paradigmas, acabar com o modelo que tem para trazer um novo modelo de vida. Então, muito importante, tem uma escritora baiana, Gabriela Lacerda, que lançou o livro Conexão com o Bebê antes, durante e após a gestação, porque ela tem um filho que foi identificado como criança índigo, e ela diz assim, ó, são crianças que têm questões de saúde, como rinite alérgica, sensibilidade, intolerância à lactose. São muito sensíveis nesse aspecto também. Porque o que bate no nosso corpo, o que é alergia, é o que te irrita, o que te incomoda, porque ele é um ser irritadíssimo, um ser incomodado. Tá? Então, é uma característica dos índigos. Era de cristal. A era de cristal já começa por volta do ano 2000. Eles começam a vir, tá? Os bebês cristais começam a surgir, então. Em sua essência, eles são poderosos, são grandes missionários. Eles vêm com outra missão.
Tá? Enquanto os índigos vêm com a missão de romper paradigmas, eles vêm mudar a vibração da Terra. Porque se nós vamos nos tornar um planeta de expiações e provas, nós vamos para um planeta de regeneração, a vibração da Terra terá que ser outra. E eles vêm para nos ajudar naquilo que a gente chama de co-criar. Vocês já ouviram falar? Está muito na moda, né? Eu co-crio. O que é ser um co-criador? Não é quando tu não cria sozinho. Tá? Tu é um criador quando tu cria sozinho. Tu é um co-criador quando tu é parte de um sistema que vai criar alguma coisa. Então as crianças cristal vêm com essa essência, né? Esses jovens cristais têm a missão de levar o homem a outro grau de espiritualidade e levar a vibração do planeta. As crianças cristal são as mais recém-chegadas e muitas são os filhos dos índigos. Que, por sua vez, os índigos foram filhos das crianças flores. Que eu não vou entrar no mérito, se a gente for entrar aqui, nós vamos ficar 2 anos aqui, não vai funcionar. Tá? Então, assim, ó, as crianças índigos já tinham uma geração de crianças flores que ficaram adultos, deram origem à criança índigo, e a maioria dos cristal são filhos, né, dos índigos, então já adultos. Viu, Sandra? Há uma informação que as índios começaram em 70, né? Na realidade, sim, a década de 1870, a descrição bem anterior. Não sei dizer, não sei. Sim, Eu só peguei mais informação, principalmente procurei pegar mais com o Divaldo, que a gente sabe que é uma fonte confiável, né? Porque se tu vai para a internet só tem 500 mil coisas. Bom, já diferente das crianças índigo, ó, a sua facilidade de trabalhar em grupo, de mover multidões, mesmo inconscientes de sua representação, eles são aqueles que levarão por meio da empatia e compaixão o sentimento de união e paz a todos. Sabe aquela criança que agrega? Aquela criança que puxa a outra e que cuida? Aquela criança que não entra em briga? Sabe? Que a casa está pegando fogo e aquela criança está... E essa criança, ela tem uma característica muito especial, né? Que é a de modificar o ambiente em que ela está. Tá? Então, ó, diferente do índigo, que é individual, é ligada à necessidade de um todo. Ó, são chamadas crianças cristal não pela sua cor da aura, mas sim pela sua alta vibração, por serem mentalmente rápidas, intuitivas, além de se aborrecerem facilmente. Eles se aborrecem facilmente, mas assim como se aborrecem, desaborrecem, conseguem elaborar, né, e retomar. O número de crianças diagnosticadas como hiperativas, com DDA e TDAH, né, tem aumentado. Tem alguma relação com essas crianças, mas há muita diferença. A criança com TDAH não volta tão facilmente quanto uma criança cristal. A criança com TDAH ela vai precisar de outro atendimento. O que acontece muito é que, infelizmente, principalmente na escola, tem o que a gente chama de medicalização da escola, né? Em que tudo se quer resolver, principalmente dentro da escola, com medicação. Por quê? Enquanto a criança está em casa, um reclama, o outro briga, mas não dá nada. Mas quando a criança vai para a escola e que lá ela não consegue se inserir naquele sistema, leva para o neurologista e taca-lhe Ritalina, né? Então, assim, ela tem que ter um olhar muito bem aguçado para conseguir separar. E é preciso um profissional de psicopedagogia, um psicólogo, um neurologista que consiga olhar isso de forma diferente para não acabar receitando a Ritalina para uma criança que só precisa de um olhar diferenciado. Eu sempre digo que tratar uma criança pequena num consultório sem que a família se envolva é jogar dinheiro fora. Muitas vezes a família que precisa, na grande maioria das vezes a família precisa mudar a sua forma de lidar com a criança, né? E na maioria das vezes não vai precisar de Ritalina. Eu agora não tenho, faz tempo que eu não atuo em consultório, mas quando eu tinha consultório, conforme que eu vi nas filhas, eu dizia assim, né, brincava com alguém que estivesse por perto, deixa aprontar bastante, depois manda lá pro consultório que eu vou ganhar dinheiro, né? Fazer uma piada de uma coisa que é até para, como é que é para aliviar algo que é bem pesado. Porque nós precisamos entender que a família é quem educa. Isso tem que estar muito forte na nossa cabeça. E o que acontece? Os pais trabalham o dia inteiro, chegam em casa cansados e acabam deixando os filhos fazerem o que querem. E não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Eu uma vez tive uma briga muito séria aqui dentro da casa com um colega que dizia que o problema é que as mães agora todas trabalhavam fora e que por isso as crianças estavam do jeito que estavam. Eu digo, pois então, vá ver onde as crianças, né, estão com maiores dificuldades, a maioria das mães não trabalha fora. Porque não é quantidade. Eu vou dizer que para algumas crianças a mãe trabalhar fora às vezes é até mais saudável para ela, que a mãe tenha menos tempo com ela,
do que a mãe passar o dia inteiro se ela não tem paciência com essa criança. Então, são coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, o olhar da criança cristal, isso aqui é muito importante, o olhar da criança cristal é penetrante, ela te hipnotiza, ela lança uma mensagem inteligível para a tua mente e vai direto à alma. Todas elas, cristal, índigo e arco-íris, elas têm um grande poder de pensamento. É aquela criança que usa a telepatia e modifica o pensamento dos pais. E às vezes tu pensa, por que aquele durão que diz não para todo mundo, a criança dá uma olhada e ele muda. Ele não consegue se dar conta, mas a criança entrou lá e acessou e ele ó, se desmonta. A criança cristal, ela tem isso mais forte ainda. Até porque seres evoluídos não usam a fala como nós, né? Tudo que se tem de literatura, a fala é só através do pensamento. E por isso é um ambiente livre do mal. Por quê? Porque eu posso estar aqui falando uma coisa e pensando outra. Mas quando for pela telepatia, não adianta, o outro vai me acessar e ele vai pegar o que eu estou pensando. Então não há como tu esconder. E isso faz com que o mundo se obrigue a modificar o pensamento, né? E não ficar naquilo que eu chamo de falação, né? Tem que ser fala com ação e não falação. Só falação. Pode. Isso acontece comigo e com o Caetano. Caetano nasceu em 2001. Muitas vezes eu chego assim, não tô boa, eu nem falo pra ele. Ele olha pra mim e diz assim, o que aconteceu? Não aconteceu nada. O que aconteceu? E aí eu falo. Entende? Porque eles têm essa capacidade. É só olhar, bater o olho, sabe? Eu penso assim, agora eu vou sorrir. Não adianta eu sorrir. E é dos três. Se aquilo ali não é um sorriso, né? E me desmonta. Isso é dos três, mas é mais forte ainda dentro das crianças cristal. São crianças que vieram para curar os ambientes e as pessoas e trazem atributos de paz e equilíbrio para poder continuar o trabalho iniciado pelas crianças índigo. Então, as crianças índigo romperam paradigmas para um mundo cheio de desigualdade, para um mundo onde se trabalha e se vai atrás da igualdade, né? De que gente é gente, ponto. Não tem cor, não tem raça. Né? Esse é o futuro. Então, as crianças índigos começaram e as cristal, então, vêm para harmonizar esse ambiente e mudar essa vibração. Então, as crianças arco-íris, elas vieram após 2005. Né? Elas começam a nascer, volto a dizer, deve ter outras antes que vêm como batedores, colher informações, né? Levar para que possa, então, as que vêm já chegar mais organizadas porque elas vêm fazer aqui. Elas são mais massivamente após 2010, tá? Elas começaram a vir. Para mudar o mundo distribuindo amor e sensibilidade. Gente, essa é aquela criança que acorda sorrindo, que para tudo ela canta, que para tudo ela pula, que tudo brilha, que tudo é bom, o mundo está caindo e essa criança está ali bela e plena, né? Que ela modifica direto, porque é muito diferente do que as outras, ela não tem karma. Ela vem para nos ensinar, tá? Então, são os maiores exemplos do nosso verdadeiro potencial, daquele que é o potencial do humano, que é aonde nós precisamos chegar. Elas incorporam a divindade, é o famoso eu sou, elas mais, né, elas já estão lá. O seu objetivo é servir aos outros, possuem uma capacidade de se recuperar rapidamente da energia negativa, muito rápido que elas trocam, contudo são altamente sensíveis, amorosas e absolutamente abertas. Esse é um cuidado que tem que ter, aquela criança que vai com todo mundo, que ela não estranha ninguém, sabe? Tem que ter muito cuidado porque é um ser de tanta luz, né? E que todo mundo quer levar embora, tem mais isso, né? Mais esse detalhe. Tá? Então amam incondicionalmente, não temem nenhum estranho. Tem um incrível conhecimento do certo e do errado, de pequenininhos, tá? Algo até que é bem comum nos três, mas que aqui é mais forte, são crianças que não aceitam carne de forma alguma. Tá? Elas já vêm com o seu organismo preparado para serem vegetarianas. São crianças que de pequena não aceitam. É comum nos três. Mas aqui, dificilmente uma criança arco-íris vai ingerir carne. Ela já vem separando, né? E vem amando os bichinhos, e todo que é bichinho ela talha, ela junta bichinho do chão, tem que cuidar, porque se deixar ela tá com a barata na mão, porque é um bichinho e é um ser vivo, tá? As crianças do arco-íris são perfeitamente equilibradas em suas energias masculina e feminina. Então elas não têm essa questão
de para o que eu vou, não, ela está tudo equilibrado, elas são confiantes sem serem agressivas, né? Diferente, principalmente do índigo que se impõe, que o índigo tem muita autoestima, ele é impositivo. Aqui ela não se impõe, ela é confiante, tá bom, não aceitou, tá bom também, mas não se desmonta por causa disso, né? São intuitivas e psíquicas sem esforço, tá? Essas mais do que nunca entram na nossa mente, né? E muito comum, ficam sem dormir e sem comida, sem maiores consequências na saúde física. É muito comum, e daí tu leva no pediatra, a mãe se escabelando e a criança está com a saúde perfeita. Come que nem um passarinho, tá? Claro que é preciso cuidar. Por quê? Porque para a nossa evolução, né, tudo que se lê, tudo que se tem dos espíritos que contam de outros... perdi a palavra. Outras dimensões, né? Algo que dizem que não existe mais nada de concreto, de sólido, né? Que tudo é mental. Literalmente se alimenta de luz. Esta criança é uma criança que se alimenta de luz. E ela precisa de luz, tá? Então, assim, ó, qualquer um de nós, num país onde a luminosidade é pouca, tem a tendência de entrar em depressão. Essa criança, mais do que nunca, ela precisa da luz do sol. Então, as crianças arco-íris não têm karma. Então, elas não vêm aqui para ter que se modificar, que nem nós que temos que apanhar um pouco. Elas não vêm, elas não têm karma. Então, elas não precisam escolher infâncias caóticas para o crescimento espiritual. Pode ser primeira encarnação na Terra. Pode ser. Não tem nada nesse. Nessa hora. As crianças arco-íris operam puramente por alegria e não por necessidade ou por impulso. Tá? Aquilo vem assim, ó, é delas, não é uma impulsividade. Tá? Então as arco-íris tendem a ter vontades e personalidades muito fortes, né, porque elas acreditam naquilo, e aquilo é... Só que assim, ó, ao contrário dos outros, principalmente do índigo, ela não se irrita com isso, sabe? Ela só sabe que é assim, que vai ser assim, e ponto. Elas têm uma energia muito alta, elas vêm para isso, né, para trocar a vibração da Terra. Elas costumam ter vibração de cores ao seu redor, inclusive elas falam isso, que as cores estão pulando, né? Tem uma criatividade apaixonada, né? Estão sempre criando alguma coisa, amam roupas brilhantes e ambientes coloridos, elas têm paixão, inclusive elas descrevem, porque a minha saia dourada, meu sapato que brilha, né? Elas se referem às coisas já sempre com uma característica de brilho e de cor. Elas borbulham, né, com entusiasmo por tudo na vida, esperar manifestação instantânea do que eles precisam, isso é muito comum, eles acham que eles pensam e que a coisa vai acontecer, porque eles vêm para esse mundo, onde a gente pensa e se realiza, e isso é muito comum com eles, e isso às vezes gera uma certa frustração. Ter habilidades de cura, né? Aquela criancinha que desde pequenininho, isso é dos 3 também, mas essa aqui é mais forte. Eu vou dar um beijinho que vai sarar. E às vezes nunca ninguém fez isso com ela, né? E elas vão lá, põem a mãozinha e cura. São crianças que curam. E a telepatia muito forte, tá? Então as crianças arco-íris estão aqui para implementar a vontade divina e não usarão sua força de vontade e energia para construir um mundo novo sobre a fundação da paz e harmonia que as crianças cristais estão estabelecendo. Tá? Elas usarão sua força de vontade, então, para consolidar o que as crianças cristal vieram fazer aqui. E aí, eu não sei que horas são isso. É cedo, continua. Não, mas é que eu estou terminando aqui, mas eu posso... 8h35, sabia que eu tinha passado, mas então tá. Então, a frase do Emmanuel que diz assim, ó, o que nós temos que ter com essa criança? Nem freio que os mantenha na servidão, nem licença que os arremesse ao charco da libertinagem. Então, assim, nós não podemos usar isso e dizer, que meu filho é índigo, meu filho é cristal, e não toma conta. Não, não é. Nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade onde nós temos que conviver harmonicamente. E nós precisamos pegar esse serzinho, aproveitar a sua parte melhor, mas sempre puxando o freio quando ele sai, né? Principalmente o índigo, que ele é muito dominador, e também soltando para que ele tenha liberdade para poder evoluir, tá? E para lembrar o Dia das Crianças, eu trouxe do Paulo Leminski, que diz assim, ó, nesta vida pode-se aprender 3 coisas de uma criança: estar sempre alegre, nunca ficar inativo e chorar com força por tudo que se quer, tá? Então, para encerrar,
né? Não há equipe melhor do que a família. Lembrar disso, e quando eu falo de família, eu não estou falando daquele comercial de margarina, tá? Lembrar que família, às vezes, é até quem está por perto da gente, mas que a família é o alicerce, que nós não podemos delegar para a escola essa parte que é da família, né? De entender esse serzinho e ajudá-lo a transitar tranquilamente. Então, agradecendo e uma semana abençoada para todos. Então, muito obrigada, Sandra, por estar aqui conosco, né, mais uma vez, falando sobre esse tema tão importante para todos nós, tá? Agradecemos a presença de vocês aqui, né? Agradecemos os nossos companheiros que estão em casa nos assistindo, né? Pedimos, Marcos, né, que deem um ok aí para nós, né, para compartilhar a nossa página para que a gente possa ter mais seguidores, né? Quanto mais seguidores, melhor para nós, né? Para casa. Deu like. Dá um like lá, né? E vamos então agora recebendo o passe espiritual para as pessoas que estão em casa. Quem está aqui, já o Marcos vai começar a chamar para receber o cromoterápico. Enquanto isso, vocês aproveitem também, né? Então, fechando os nossos olhos mais uma vez, nos ligando à espiritualidade superior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa encarnação, de estarmos aqui nessa casa, de todos os aprendizados que possamos ter, e vamos recebendo pelo nosso coronário uma luz azul brilhante. Essa luz vai descendo pela nossa coluna vertebral, chegando lá na ponta dos dedos dos pés e na ponta dos dedos das mãos, iluminando todo o nosso corpo físico de azul brilhante. No nosso frontal, nós vamos recebendo um amarelo dourado, que vai trazer boas ideias, otimismo. No laríngeo, um azul prateado, para que as nossas palavras sejam usadas somente para o bem. No cardíaco, um rosa claro, bem amoroso, que vai se espalhando por todo o nosso peito. No gástrico, um verde claro brilhante, auxiliando o funcionamento do nosso aparelho digestivo. No esplênico, um rosa mais forte, levando essa vibração através do sangue para todos os órgãos do nosso corpo. No genésico e básico, um verde mais forte, assim, cor de grama, iluminando e higienizando todo o nosso corpo físico para que ele funcione perfeitamente bem. Agradecendo a espiritualidade maior, agradecendo a todos, encerrando o nosso trabalho de hoje. Muita paz e muita luz. Pessoal, por favor, curtam os vídeos e se inscrevam no nosso canal para que a gente possa cada vez mais atingir mais pessoas e divulgar esse nosso conhecimento para que nós possamos transformar a vida de todos. Muito obrigada, beijinho, até a próxima!